Graça e paz a todos, shalom, shalom. Hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2023. Eu quero trazer uma reflexão nesse dia, né? E fazer uma pergunta que é a seguinte: seria possível a existência do cristianismo sem o judaísmo? Seria possível? Seria possível a existência do Segundo Testamento sem o primeiro? Ou seja, a existência do Novo Testamento sem o primeiro? Pois bem, dada e lançada essa pergunta, né, nós vamos ao texto que se encontra em Romanos, no capítulo 11, versículo 11 a 24, porque cada um de nós tem uma resposta, e cada um de nós pensa ter a sua verdade, né? Mas a verdade está nas Escrituras, e é a Bíblia Sagrada que vai nos dar a resposta. E vamos buscar essa resposta no Segundo Testamento, na pessoa do apóstolo Paulo, quando ele escreveu na sua carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 11 a 24, que diz o seguinte: digo, pois, a partir do versículo 11, digo, pois, porventura tropeçaram, quando ele está se referindo aos judeus, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, aqueles que viviam em trevas, em escuridão. Então veio a salvação aos gentios para os incitar à emulação, A emulação seria uma espécie de ciúme causado na outra parte, então seria uma competição, O versículo 12: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude? Porque convosco falo os gentios, Paulo, dirigindo aos gentios, aos gregos da época, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne. Então ele se referia ao povo judeu, uma vez que Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Então ele pensava, por meio do seu ministério, incitar os da sua carne à emulação, a essa sadia competição, E de fato era um ciúme, Eles eram ciumentos, naquela época, talvez causada por extremo zelo, Isso seria uma matéria para um outro estudo, Mas não é o caso hoje, Então vamos seguir adiante aqui no versículo. O versículo 15: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, os gentios, nós, foste enxertados em lugar deles, ou seja, em lugar de Israel, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Aí Paulo chama a nossa atenção: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade, pela incredulidade deles, quando ele fala isso, foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, Ou seja, não fique orgulhoso, soberbo com isso, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe esse também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, Ou seja, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. 2 pontos. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se, então aqui vem uma
uma condição: se permaneceres na sua benignidade, né? De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem, olha bem o se aqui, sempre o se é uma condição. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados, né? O apóstolo Paulo falando que se aos gentios, né, que contra a natureza. Então ele faz uma comparação dos gentios com uma outra árvore, né? Ou com uma oliveira brava, por exemplo. Se Deus contra a natureza fez isso, tirou-os desta oliveira brava, né? Ou deste zambujeiro, e os enxertou na boa oliveira, né? Então Deus também pode, desde que haja arrependimento do povo judeu, torná-los a enxertar novamente na oliveira boa, né? Então, e não nos esqueçamos, né, também, de que a salvação veio do judeu. Quando nós lemos lá em João, no capítulo 4, né, daquele encontro que Jesus teve com a samaritana, Jesus falou para a samaritana, né, olha, vós adorais o que não sabeis, né? Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então foi por isso que eu perguntei no início: seria possível a existência do cristianismo sem o judaísmo? Seria possível a existência do Segundo Testamento sem o Primeiro Testamento? Poderíamos ignorar, então, toda a lei, toda a Torá, os escritos profetas, né, os livros poéticos, né, o livro de Salmo, Cantares, Provérbios, né? Poderíamos e ficar só com o Segundo Testamento porque nós somos cristãos? Olha, é bom que nós saibamos que o cristianismo, ele não foi fundado por nenhum dos apóstolos. Ainda que alguém diga, né? Eu não gosto de entrar muito nesse tema porque ele talvez causa polêmica, mas uma coisa que eu nunca aceitei é alguém dizer que fulano ou ciclano fundou o cristianismo, né? E que em razão disso o apóstolo X foi considerado o primeiro papa, né? Nem vou falar o nome dele aqui porque todos sabem. Não, Jesus não veio fundar uma nova religião. Jesus veio para os seus, e simplesmente os seus rejeitaram, né? Rejeitaram o mistério de Deus que estava oculto, né? Desde o começo dos tempos, né? Desde a eternidade, rejeitaram o mistério de Deus revelado ao mundo, que é Cristo o Messias, o Deus encarnado, né? É o Filho de Deus, né? Que veio ao mundo para a salvação e redenção de toda a humanidade. Os judeus rejeitaram, né? E o apóstolo Paulo, antes dele se voltar para os gentios, a primeira coisa que ele fazia era ir a uma sinagoga. Jesus também fez isso nos seus dias, né, do seu ministério. E Jesus sempre ia à sinagoga. Jesus era um bom judeu, né? Jesus guardava a lei como devia ser guardada a lei, né? Não como os fariseus faziam. Às vezes deixavam de socorrer o pai e a mãe, né? Por causa de um preceito da lei. Então, situações como essa, que Jesus falou: qual que de vocês, se tiver um boi que caia lá no buraco, só porque é dia de sábado, não vai lá socorrer? Depois Deus tem aquela parábola, né, do bom samaritano, que
E Jesus usou aquela figura daqueles personagens. Passou um levita, né? O levita passou de largo, passou o sacerdote e não deu atenção, não socorreu, não exerceu misericórdia. Talvez porque fosse dia de sábado. Mas aí apareceu então quem? Um samaritano, né? Um samaritano era um povo desprezível aos olhos dos judeus. Mas foi este que socorreu aquele um que havia sido assaltado, né? Cuidou das feridas dele, levou para a estalagem, né? Falou para o dono da estalagem: cuida dele aí. Deu 2 dinheiros e disse: olha, eu vou, né? Se ele gastar mais algumas, eu vou de viagem, se ele causar mais algum outro gasto, eu pagarei quando voltar. Então Jesus usava esses exemplos, né, para mostrar como que a lei deveria ser guardada, né? Com misericórdia, com ternura, com amor. Jesus não veio aqui fundar uma outra religião, não vou fundar o cristianismo. Não, não foi isso. O cristianismo ele surgiu naturalmente, sem ter um fundador, né? Então, como eu disse, quando a igreja, após o Pentecostes, ela se espalhou, né? O evangelho foi sendo levado para o mundo de então, né? Civilizado daquela época, um mundo de língua grega naquela época, né? O grego era como se fosse o inglês hoje. Então, onde o evangelho ia sendo difundido. E Paulo, né, nas suas viagens missionárias, ele sempre procurava uma sinagoga. Primeiro ele anunciava o evangelho aos judeus, seus conterrâneos, né? Aí com a perseguição dos judeus em não aceitar, a renitência deles, né? A teimosia em não aceitar, fez com que o evangelho, por intermédio de Paulo, ele fosse proclamado aos gentios. Se bem que o primeiro que pregou e levou o evangelho a um gentil foi Pedro, no caso de Cornélio, que foi anunciar que Deus deu aquela visão, né, do lençol que baixou com animais imundos. Até Pedro estava meio assim, mas Deus falou: não vai, que aquilo que Deus purificou não fosse considerado imundo, né? Então Pedro foi o primeiro que anunciou o evangelho para um gentil, né? No caso aí Cornélio. E depois Paulo surgiu bem depois, né? Como um aborto, né? Ele mesmo fala, né? Após a conversão dele, ele não fez parte do colégio dos 12 primeiros apóstolos do Senhor, né? Quando Paulo se converteu, foi bem depois, né? Após a ressurreição do Senhor. Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, né? Então ele foi grandemente usado por Deus, né? Grandemente, como instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então é isso. Então, lendo lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, que conta ali que em Antioquia os cristãos foram apelidados, né? Foram chamados pela primeira vez, né, por esse nome de cristãos. Então eles eram conhecidos como Nazareno, como pessoas do caminho, né? O cristianismo era como se fosse mais uma seita judaica, mas com a rejeição do evangelho, aos poucos, eles foram se firmando, né? Se firmando. E acabou se tornando uma religião, mas não teve um fundador oficial. Não teve, né? Vamos aqui ler, só para a gente ganhar tempo, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, se não me falha a memória.
no capítulo, corrigindo, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e versículo 25 e 26, que fala assim: depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Foram chamados de cristãos. Por quê? Eram seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Então é um termo grego, porque Cristo quer dizer ungido, assim como no hebraico Messias, o Mashiach, quer dizer ungido. Então o que eu quero dizer? Nos dias de Cristo existiam vários grupos religiosos. A Bíblia mesmo nos traz esta informação. Existiam os saduceus, que não criam na ressurreição. Existiam os fariseus, e o judaísmo de hoje tem a origem naquele farisaísmo, o judaísmo rabínico. Existiam os essênios, e os cristãos eram o grupo novo também. Os cristãos eram aguerridos, Só que os judeus, eles rejeitaram isso, vinha de Deus, vinha de Deus. Eles rejeitaram de modo que a porta da salvação, ela foi aberta, estendida, para os gentios, porque eles não conseguiram compreender o mistério revelado de Deus, que estava oculto. Isso estava oculto para eles. E vocês vão perceber que até mesmo João Batista ficou assim, pairou uma certa dúvida nele. Ele mandou seus discípulos perguntarem se Jesus realmente era aquele que haveria de vir. Aí Jesus mostrou, Jesus curou enfermos, ressuscitou mortos, expulsou demônios. Esses são sinais característicos do Messias, Então, os judeus rejeitaram, e até hoje é assim, até hoje há essa rejeição, Até hoje existe essa rejeição, com exceção feita aos judeus messiânicos, que são aqueles que receberam Jesus e que creem que Jesus realmente é o Messias prometido, E mesmo assim, os judeus messiânicos, eles são olhados com diferença, Eles não são reconhecidos pelo rabinato de Israel. Que os judeus tradicionais, eles olham para os judeus messiânicos não como judeus, mas eles olham como cristãos. Até outro dia eu estava ouvindo um comentário de que isso é notório, todos conhecem, sabem que os judeus só consideram judeu aquele que é nascido de mãe judia. Se a pessoa é nascida de mãe judia, é considerado judeu. Seja ele ortodoxo, ultra-ortodoxo, seja ele liberal, seja ele cabalista, enfim, assídico, o que for, porque dentro do judaísmo também tem várias correntes. Então, esses judeus, só pelo fato, de serem essas pessoas, só pelo fato de terem nascido de mãe judia, são considerados judeus. E como eu estava falando, que eu estava assistindo eu não lembro se foi algum vídeo que eu assisti ou li em algum lugar, mas falava o seguinte, que tem alguns judeus lá que eles eram praticantes da nova era, ou simpatizantes do budismo, Então isso aí não importava para o judaísmo, Isso aí para eles era como quem diz assim,
era de pouca monta, né? Era irrelevante. Porque o que era importante para eles era saber que eram nascidos de mãe judia. Portanto, eram considerados judeus. Só que tinha um detalhe. A pessoa podia ser tudo isso, mas se falasse que era cristão, então, muito embora fosse nascido de mãe judia, eles iam excomungavam, né? Falaram, então você não é judeu, você é cristão. Dá para entender uma coisa dessa? Podia ser tudo, né? Podia ter até discípulo de Satã, né? Mas se fosse nascido de mãe judia, era judeu. Mas só pelo fato, se alguém dissesse, muito embora sendo nascido de mãe judia, mas se ele falasse, não, eu aceitei Jesus como Messias. Ele fala, então você não é judeu, você é cristão. E essa coisa existe ainda, né? Essa diferença. Bom, mas para o apóstolo Paulo, ele já, né, ele tinha um pensamento diferente, porque Paulo, lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 28 e 29, ele fala assim, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo, ele falou, se você foi chamado estando circuncidado, fique como está. Se você foi chamado estando incircunciso, fique como está. Para Deus, o importante é que você é no coração. Então, judeu é o que é interiormente, né? Não é judeu o que é exteriormente. Para Paulo, era assim, desse modo. Hoje, já estou encerrando o vídeo, já está dando mais de 20 minutos, não quero me delongar. Mas, por exemplo, para a circuncisão, né? Só pode ser circuncidado quem é homem, né? Homem, porque a circuncisão vai no prepúcio. Isso é um sinal físico, né? Assim como para o cristão, qual que é o sinal visível? Não vamos falar aqui nas boas obras, né? No testemunho, não é isso que eu quero dizer. O sinal físico, né? Que o mundo passa a perceber do cristão é quando ele é batizado nas águas, né? Que ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, desce as águas batismais, então ele está dando um testemunho público da sua fé. Então, para o judeu, o sinal é a circuncisão, para o cristão é o batismo, né? Mas todos nós sabemos que a pessoa tem que nascer aqui de dentro, porque se ele não nascer aqui de dentro, pouco importa o sinal exterior, se ele é circuncidado ou não. Mas ele é circuncidado, mas pode ser um mau caráter. Mas ele diz que é cristão porque foi batizado, mas dá mau testemunho. Né? Apenas tomou um banho de água, mas ele tem que nascer aqui dentro. Aquele ladrão que se converteu lá na cruz, não deu tempo dele ser batizado, né? Mas hoje, nós nos batizamos como um testemunho público da nossa fé, né? Mas a pergunta, né, para a gente encerrar o vídeo, então seria possível a existência do cristianismo sem o judaísmo? A resposta que o apóstolo Paulo nos dá em Romanos 11 a 24 é que não, né? Porque a salvação vem do judeu, conforme Jesus disse para a samaritana. A salvação vem do judeu, né? Eles, por enquanto, são com a venda nos olhos, e Deus pode novamente reenxertá-los na oliveira boa, na boa oliveira. E nós não podemos nos orgulhar com essa cegueira espiritual deles, porque nós éramos oliveira brava, nós éramos zambujeiro, e fomos enxertados em Cristo Jesus
na boa oliveira, né? Então, não existiria cristianismo sem o judaísmo. Não existiria Segundo Testamento sem o Primeiro Testamento. Né? Mas vai chegar um dia que eles receberão a Cristo, né? E até que se complete o número dos gentios que hão de ser salvos, aí Jesus fará de nós, e em Cristo ele já faz de nós um só povo, né? Um só povo em Cristo Jesus. Amém? Então vamos encerrar, que o vídeo já ficou por demais demorado, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. E eu quero aqui dar o meu abraço lá para o pastor Manuel José, na Grande Curitiba ali, né? Numa daquelas cidades próximas de Curitiba. Que Deus abençoe ele, o ministério dele, né? E se o pastor Milton Rocha Ramalho também vier a tomar conhecimento, ele também seja abençoado, né? Que Deus nos dê da sua graça, da sua paz, que cuide de cada um de nós, né? Amém? Então que Deus abençoe todos nós abundantemente. Shalom, shalom.